Esta aula vai falar sobre movimento uniforme. Então, se você está querendo aprender mais sobre esse movimento, presta bastante atenção. Aliás, né, um assunto que cai bastante em concurso e prova de vestibular. Né? Antes, porém, de falar do movimento uniforme, eu gostaria de comentar uma técnica que é muito utilizada para estudo de movimento. Essa técnica se chama fotografia estroboscópica, né? Imagem estroboscópica. É, do que consiste essa técnica? Você entra numa sala escura, né? E você coloca dentro dessa sala uma lâmpada que fica piscando na frequência que você quiser, né? Inclusive você tem até um ajuste, um dial, né, que você pode mexer na frequência. Então vai piscar 10 vezes por segundo, vai piscar 20 vezes por segundo, você decide. A sala está totalmente escura, você coloca uma máquina fotográfica nessa sala, né, e aí você vai, né, registrar a imagem do objeto, mas só vai registrar a imagem do objeto quando a lâmpada dá aquela piscada. E na mesma fotografia vão ficar gravadas, né, as posições do objeto em vários momentos diferentes. Eu vou acessar o site do Google para você dar uma olhada em algumas fotografias estroboscópicas e aí você já vai entender a importância dessa técnica para estudo de movimento. Então dá só uma olhada aqui, ó. Vamos digitar aqui na pesquisa do Google fotografia estroboscópica. Tá aqui, ó. Então olha que bacana essa foto aqui, né, ó. Essa foto da pessoa, né? Vamos aumentar aqui. Olha que legal. A posição da mão da pessoa, ela foi registrada na mesma foto para instantes diferentes de tempo. Então, aí você consegue observar, por exemplo, aqui, ó, a mão da pessoa estava se deslocando bastante. Já aqui, ó, ela não estava se deslocando tanto. A gente considera que para o registro de cada uma dessas imagens, né, o mesmo intervalo de tempo. Então vamos dar uma olhada em outras fotografias para você perceber como é que é bacana isso. Então vou chamar aqui, ó, né, fotografia estroboscópica novamente e olha só aqui, ó, um atleta, né, do golfe, um esportista do golfe dando uma tacada. Com isso, né, o técnico que orienta esse atleta, ele pode falar sobre a postura, ele pode falar sobre o emprego da força em cada momento. Então é uma análise muito bacana, né, uma análise bem interessante essa da fotografia estroboscópica. E como você pode ver, ó, em física também ela é bastante utilizada, né? Então, olha só, o registro da imagem dessa bolinha, na verdade, né? É uma bolinha registrada, né, em vários instantes diferentes, comparando com essa outra bolinha que está caindo em queda livre. Bem legal mesmo, e isso ajuda e facilita o movimento, o estudo do movimento, né? Então, vamos agora dar uma olhadinha na nossa lousa e vamos definir, né, a nossa aula de hoje. Hoje, movimento uniforme, né? Então, vou lá com o movimento uniforme. E o que seria o movimento uniforme? Vamos imaginar que eu coloque, né, numa mesa, um objeto para se deslocar, né? Esse objeto, ele vai se deslocar e a gente vai desprezar os atritos desse objeto sobre a mesa e vamos tentar reproduzir uma fotografia estroboscópica, como essas que eu acabei de mostrar agora há pouco. Então, aqui está o chão da mesa, né, o piso, e eu vou, né, ter o registro da imagem, né, desse objeto, que é essa esferinha aqui, ó, que está se deslocando, né, que está se deslocando aqui, né, e esse foi o primeiro momento que a gente pegou essa esferinha. Ela estava aqui. Quando a luz apaga e acende novamente nessa sala totalmente escura, a gente não vê a bolinha caminhando, né, continuamente. Nós só vamos ver a bolinha quando a luz acender de novo. E a bolinha então apareceu aqui para nós, aqui. Lembra que tudo isso está sendo registrado, né, pela máquina fotográfica, né? Aí a luz apaga, a bolinha anda novamente,
né? E ela vai surgir aqui em uma outra posição, né? Olha lá a posição que ela surgiu agora, né? Então, você vai ter aí, né, possibilidade de depois, né, analisar a fotografia registrada pela máquina e dizer a respeito desse movimento. Você notou que a esferinha foi surgindo, né, e você viu aqui uma certa regularidade? Então, a palavra uniforme, ela tem a ver com esta regularidade, né? A palavra uniforme tem a ver com esses espaços entre essas imagens que estão aqui. Então, agora eu, pesquisador, o que é que eu faço depois que eu registrei essa experiência aí, né, nessa fotografia estroboscópica? Né? Eu venho aqui com a minha régua, né, e eu vou analisar o que é que está acontecendo. Vamos lembrar, né, que aqui, né, nós estamos tendo entre esse momento aqui, ó, esse momento e esse momento, o mesmo intervalo de tempo, né, um ΔT aqui, que esse momento aqui, ó, e esse próximo, né, porque a gente ajustou a nossa lâmpada para piscar com regularidade nesses intervalos de tempo que estão aí, né? Então é o mesmo ΔT, né, entre todos esses registros. Aí eu vou lá com a minha régua, como eu estava dizendo, né, e eu meço aqui, né, eu meço o espaço. Então venho aqui com a régua, ponho aqui, quanto é que deu esse espaço? Deu tantos centímetros. É que eu vou verificar se o movimento for realmente um movimento uniforme. Eu vou verificar que esses espaços são sempre iguais, tá? Então, o que é movimento uniforme? Movimento uniforme, o objeto percorre, né, espaços iguais em tempos iguais. Então, sempre o mesmo ΔS no mesmo ΔT. Tá claro? Vamos escrever isso? Então, movimento uniforme. O que é movimento uniforme? O móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Aí, né, nós vamos vir aqui e vamos fazer uma continha. Vamos calcular aquela definição lá das aulas de introdução à cinemática. Vamos calcular a velocidade média. Como é que eu calculo mesmo a velocidade média? Eu pego o ΔS, né, e vou dividir pelo ΔT, ok? Eu pego o ΔS e vou dividir pelo ΔT. Quando eu faço essa conta, né, pegando o ΔS e dividindo pelo ΔT, se eu pegar o primeiro intervalo de tempo, esse daqui, entre essa imagem e essa, eu vou chegar a um valor. Se eu pegar o segundo intervalo de tempo, eu vou chegar no mesmo valor. Aliás, qualquer, né, desses dados que eu pegue nesse movimento, eu vou ter sempre o mesmo valor. Então, você está notando que a velocidade, né, média está sendo a própria velocidade do objeto. E essa velocidade do objeto, ela está ficando constante, ok? Então, muita gente vai se lembrar disso. O que é um movimento uniforme? O movimento uniforme é aquele que a velocidade escalar, ela fica constante. O módulo da velocidade fica constante, ok? Então, agora vamos fazer, né, uma continha, aproveitando esse fato, né, da velocidade ficar constante, vamos fazer aqui uma continha, né? Vou pegar a definição de deslocamento, né? O que é ΔS? O que é variação de espaço? É espaço final menos espaço inicial. O que é variação de tempo? É tempo final menos tempo inicial. Acontece que, como eu sou pesquisador de física e sou uma pessoa esperta, o que eu acabo fazendo com a marcação do tempo? Eu tenho na minha mão um cronômetro, né? E como é que eu deixo esse cronômetro
no instante que eu estou começando a analisar o fenômeno. Frequentemente, a gente deixa o cronômetro zerado. Então, esse T0 aqui, ó, ele vale 0. Eu vou poder fazer aqui o seguinte, ó, vou poder fazer produto dos meios pelos extremos. Lembrando que aqui embaixo ó, tem o número 1, né? Eu vou fazer assim, ó, S menos S0, S menos S0 é igual a V vezes T. Perceba que eu vou agora passar o S0 para o outro lado. E eu vou ter essa equação aqui. Ó. S é igual a S0 mais VT. Essa função que a gente tem aqui é chamada de função horária do espaço no movimento uniforme. E é uma função muito útil para quem estuda movimento uniforme, porque ela é capaz de dizer para mim o que é que vai acontecer com o espaço, qual vai ser o comportamento do espaço à medida que o tempo passa. Né? Então eu vou saber fazer previsões, eu vou saber determinar qual é a posição do objeto em relação ao tempo. Da mesma forma que eu vou conseguir calcular em que instante o objeto vai passar por uma determinada posição. Então vamos dar uma olhada num exemplo? Vou pegar aqui um exemplo do uso dessa equação, né? Então, exemplo. Vamos dizer que eu tenha um objeto, exemplo. Vamos dizer que eu tenha um objeto que a equação ela seja essa daqui, ó. S igual a 40 menos 2t. E vamos fazer a leitura dessa equação, certo? Para a gente entender qual o potencial, qual é o poder de uma equação desse tipo. Então, fazendo a leitura dessa equação, eu já determino aqui de cara, ó, comparando com a equação geral, S igual a S0 mais VT. Tá? Comparando com a equação geral, eu sou capaz aqui ó, de dizer o seguinte, olhando para baixo e olhando para cima, ó, qual é a posição inicial desse objeto? A posição inicial desse objeto é 40. Qual é a velocidade desse objeto? A velocidade escalar desse objeto é menos 2. Vamos escrever isso? Então, olha só, a posição inicial do objeto, vamos imaginar que essa equação foi fornecida em unidades do sistema internacional, esse 40 vai ser medido em metros. Então, o objeto saiu da posição 40 metros. Com que velocidade ele saiu? Ele saiu com uma velocidade escalar, o sinal é importante, menos 2 metros por segundo. Menos 2 faz sentido? Claro que faz sentido. A gente já aprendeu nas aulas anteriores que o valor de velocidade negativo significa movimento regressivo. Então, este sinal que está aqui está indicando para mim que se trata de um movimento regressivo. Regressivo, e algumas pessoas chamam isso daqui de retrógrado. Qual é o significado disso tudo que a gente está lendo aí? Tá? Então eu vou imaginar o seguinte, olha, vou imaginar um referencial. Nesse referencial nós temos uma origem dos espaços, é onde eu comecei a marcação dos espaços. Vou colocar aqui que o espaço está marcado em metro. E nós temos a seguinte situação, um objeto, que é esse regido por essa equação, um objeto saiu daqui, ó. E que posição é essa daqui? Essa é a posição 40 metros, como a gente pode ler na equação. E esse objeto, ele tem movimento, se você pensar aqui, ó, ele tem movimento desse jeito assim, ó. Indo para onde? Indo, contrária ao teu referencial. Ele está vindo aqui, para destacar. Ó. Vamos destacar com uma cor diferente aqui. Está vindo aqui, movimento regressivo.
com qual valor de velocidade ele está vindo para cá. Eu não preciso colocar o sinal da velocidade quando eu estou representando em um desenho, tá? Quando eu estou representando em um desenho, eu posso falar assim, velocidade de 2 metros por segundo. Se você falar velocidade escalar, é velocidade de menos 2, o sinal você já entendeu, tá certo? Então, olha só, tudo isso daqui que eu estou contando está guardado aí dentro dessa equação e muito mais, né? Na verdade, toda a história do objeto está guardada nessa equação aí. Essa daqui, por exemplo, poderia ser a imagem, esse quadrado que está aqui representado, esse retângulo que eu estou marcando aqui, ó, a situação, né? Essa daqui poderia ser a imagem da situação representando, né, um instante t igual a zero. Então eu tenho uma foto aqui, né, desse momento, desse instante, o t igual a zero. Assim como eu poderia obter uma foto para qualquer instante. Quer ver, por exemplo? Vamos pensar onde é que o objeto vai estar no instante 5 segundos? Essa equação tem essa capacidade de fazer isso. Eu tenho o referencial aqui, ó, marcando de novo o referencial, né? Eu posso falar, olha, a origem está aqui, e agora eu vou fazer uma conta, né? O S é descrito dessa maneira, 40 menos 2t. O que é que eu vou fazer com esse t igual a 5 segundos? Eu vou substituir na equação e vou ficar com S igual a 40 menos 2 vezes 5. Né? E 40 menos 2 vezes 5 vai ser 40 menos 10. 40 menos 10, isso daqui vai dar 30 metros. Essa é a nova posição do objeto. Então, se o 40 estava aqui, ó, o objeto não está mais aqui, né? O nosso objeto veio para essa nova posição que é o 30 metros. E essa passa a ser, né, como você está observando aqui, a nova foto, né, do objeto no instante t igual a 5. Então veja, quando eu sei o instante de tempo, eu sou capaz de determinar a posição. Do mesmo jeito que eu sou capaz de determinar, né, o tempo para uma determinada posição. Vamos dizer que a gente queira saber quando é que o objeto passa pela origem. Passar pela origem significa ter espaço igual a zero. Isso daqui a física fala assim, ó, passa pela origem. Passar pela origem é ter espaço igual a zero. Vamos ver se a gente resolve essa situação? Então, a nossa equação é essa, ó, S igual a 40 menos 2t. Vou substituir o espaço por zero e a gente vai ficar com 40 menos 2t igual a zero. Vou passar o 2t para o outro lado. A equação ficaria assim, ó, 2t igual a 40. E se eu passar esse 2 que está multiplicando, dividindo, eu vou ter t igual a 20 segundos. Assim, né, eu consigo saber, olha, que no momento 5 segundos, no momento 20 segundos, o nosso objeto vai estar passando pela origem. Eu costumo dizer assim a respeito dessa função horária da posição. Nessa função horária da posição, você está contando a história do objeto, quer dizer, o presente, o passado e o futuro do objeto em uma equação. Então, ela acaba sendo muito útil para a gente, tem várias, né, maneiras de empregar essa equação e entender melhor o que é que está acontecendo. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado. Esse é o começo do movimento uniforme. A gente vai gravar mais aulas sobre isso. Está ficando gigante esse vídeo, né? Então, daqui a pouco eu gravo mais sobre esse assunto bacana. Vejo você no próximo vídeo.